a gente tem aqui no limite uma dificuldade, em regra, que é muitas vezes a família do paciente não é especialista, né? Não Uhum, é profissional. E muitas vezes isso é o que se vê bastante. O profissional, quando aborda o pai, né, a mãe, para dar a devolutiva, é uma devolutiva técnica, uma devolutiva numa linguagem que só um outro profissional entende, né? Com muitas terminologias, com muitos conceitos, né? Quando você pega uma família que vem da boa instrução, né, que conhece ou que consegue reconhecer o significado de alguns termos, ok. Mas não é o caso da grande maioria, né? Tem muito pai de família, tem muita mãe de família, né? Que vem de uma realidade, né? Que não teve acesso a uma boa educação, né? Então, assim, o profissional, quando ele fala para a família, né? Quando ele orienta a família, ele tem que ter a precisão na palavra, a precisão na orientação, no sentido de dar-se a entender, né, aquele pai, aquela mãe, para que tenha clareza, né, para que aquela mãe, aquele pai, ele possa de fato seguir aquela orientação, entendendo o que foi orientado, né? Porque uma grande dor, né, da grande maioria dos pais, das mães, é pegar o relatório e ler e não entender nada, né? E o profissional uhum, sequer ter a preocupação de destrinchar com ele, explicar para ele o que é cada coisa, o que significa cada gráfico, por que o gráfico está assim, por que no outro avaliação estava de outro jeito. Então, tudo isso, né, faz com que o pai, com que a mãe, de fato, se implique no processo, se integre ao processo. Por quê? Não adianta ter aqui uma relação, porque no limite o que vai acontecer? A tríade sempre vai ser paciente, terapeuta, família. Né? Se eu não coloco a família dentro disso aqui, essa engrenagem não vai rodar, porque o paciente ele é fruto dessa família. É essa família que leva o paciente para a terapia, é essa família que paga a terapia desse paciente. Então precisa ficar claro para essa família, ela precisa entender, ela precisa se apropriar desse processo. E aí cabe ao profissional comunicar uhum. a essa família, né, como está sendo a evolução disso. Né? E aqui não querer, como eu já ouvi, eu não tenho que ensinar para esse pai o que é a minha profissão. Não é ensinar para o pai, né? Não, você não vai ensinar, você vai só explicar. E se um profissional não tem a capacidade de explicar para o pai o relatório, assim, pelo amor de Deus, me poupe, né? Aí é falta de capacidade técnica, inclusive, né? Verdade. De não saber explicar para o pai o relatório, mas de não ter a empatia de tirar alguns minutos para explicar para a mãe, para um pai, o que é o que daquilo ali, porque os pais precisam estar dentro do processo, né? E muitas vezes os pais falam, meu filho veio aqui, saiu, aí no final fala, ele só brincou, ele não sei o quê, ele não sei o quê. Imagina o que é que está se passando na cabeça do pai. Estou pagando tanto para meu filho ficar brincando de casinha. Por quê? O profissional não está sabendo explicar o trabalho dele, não está sabendo explicar a aplicação, não está sabendo explicar o processo, o porquê disso, o porquê daquilo. Fica naquele diálogo, às vezes, ou muito complexo, que o pai não alcança, ou muito simplista, que o pai repudia, porque acha que é uma perda de tempo que ele está fazendo ali.